Boa noite. Matão, 12 de janeiro de 2021. Nesse momento, vamos dar início à primeira terça-feira da continuidade dos estudos das obras de André Luiz. Então, lembrando, nós estamos vendo os estudos do livro Missionários da Luz, com André Luiz e Chico Xavier. Dois espíritos maravilhosos, Chico e André Luiz, que contribuem muito para a evolução de nós mesmos, de nós enquanto espíritos. Sejam bem-vindos, boa noite. Já estou vendo que tem gente entrando. Hoje nós vamos ao ritmo da chuva, né? Isso é muito bom. O barulho da chuva, a natureza, o ar, tudo se renova, né? Então, gratidão a Deus, gratidão a Jesus por mais essa oportunidade, por mais um ano de aprendizado. E espero em Jesus que seja grandioso para todos nós, que a gente consiga vivenciar e transformar o nosso eu para melhor. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Inês, Márcia, Maria e Regina. Puxa, que saudade de vocês. Cris, Ju, Débora, boa noite. Patrícia, boa noite. Sueli, Renata, Carla, boa noite para todos que eu já estou vendo aí. Márcio, sejam bem-vindos mais uma vez, viu? Que Jesus abençoe a todos nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos. Boa noite, Jô, minha querida. Mentalizar a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, nosso guia e modelo, mais um ano inicia-se na nossa terra, na nossa escola, o planeta de provas e expiações. E nós, embora com muitas marcas, algumas doridas, dolorosas, mas marcas que nos impulsionaram a caminhar na tua direção, Mestre, temos mais a agradecer do que a pedir. Espíritos imperfeitos, sabemos que somos, mas já estamos despertando-nos a nossa alma, nossa mente para os teus ensinamentos. Por isso, Mestre, humildemente vos pedimos, alargue a nossa compreensão, dai-nos sabedoria para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos, para que esteja de acordo com os vossos ensinamentos. O Senhor sempre diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor ali está. Então, através da espiritualidade amiga, dos trabalhadores abnegados de tua seara, os nossos mentores, os nossos anjos protetores, que eles possam se aproximar de nós nesse momento, para que possamos dessa forma sentir as benesses que jorram do alto na nossa direção. Que toda a área construída e não construída dos nossos lares seja visitada, que todos os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, tudo aquilo que nos angustia, que nos perturba, que nos tira a paz, que seja transmutado em fluidos salutares. Senhor Jesus, tranquilize-nos, dai-nos tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade. Ampare-nos na nossa jornada terrena, fortaleça-nos na fé, mas também, Senhor, pedimos pelos nossos doentes e nesse momento pedimos para que todos que estão nos ouvindo mentalizem os seus necessitados, os amigos que estão nesse momento nos hospitais precisando da misericórdia divina, que cada um deles, aqueles que estão acometidos por qualquer enfermidade, seja por esse vírus, seja por qualquer outro tipo de enfermidade, que cada um deles receba a visita dos mensageiros do plano maior,
que tanto eles quanto os seus familiares possam ser auxiliados, amparados nas suas necessidades, fortalecidos. E se for do merecimento deles, Mestre, que possam nesse momento ter cada célula física e perispiritual visitada, curada, e que possam receber o auxílio de que necessitam. Senhor Jesus, pedimos por todos aqueles que perambulam nas ruas, por todos aqueles que dormem porque ainda não despertaram para o vosso Evangelho e para o propósito existencial de cada um. Por isso, orando a prece que o Senhor nos ensinou, unimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, emanando para esse planeta, para a humanidade inteira de encarnados e desencarnados, luz, amor e paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Após a nossa prece inicial e a nossa conexão com os amigos da espiritualidade, com o plano maior, lembrando sempre de colocar a nossa água para que a espiritualidade amiga fluidifique, para que através dos nossos bons pensamentos e nesse momento da elevação da nossa mente, nós possamos ser merecedores da visita do plano maior, dos nossos amigos espirituais, das nossas testemunhas que contribuem para a nossa evolução, para que a gente receba aquilo que nós precisamos, tanto as águas quanto os alimentos dos nossos lares, que possam ser fluidificados nesse momento. Bom, então vamos lá. Antes de nós entrarmos no período de recesso do nosso estudo, né, antes do nosso período de Natal e de Ano Novo, de união familiar, de busca por aquele momento de conexão com os nossos laços consanguíneos, momento de ver se a gente, tudo aquilo que a gente estudou pode ser colocado em prática, né? E se a gente abrisse aqui para um bate-papo, a gente ia ter histórias de crescimentos e também de algumas quedas, porque a gente sabe que no lar estão os nossos maiores afetos, mas também os nossos maiores desafetos. E essa época é a época do convite de Jesus, né? Quem recebe o presente é Ele. Então é o momento que a gente diz para Jesus: o que eu quero? O que eu preciso? Nesse momento eu quero mostrar-te, Jesus, que tudo aquilo que eu ouvi, que eu estudei, eu posso buscar, pelo menos, colocar em prática. Sendo mais tolerante, aprendendo mais a perdoar, a calar, a ser escutativa, a entender o outro diferente de mim, porque na família nós temos os diferentes. Então foi um momento assim crucial da gente passar pela prova do fogo, né? Ou a prova de fogo, como diz a nossa querida Vanderleia, estar na carne é uma prova de fogo mesmo. Esta é uma prova de fogo, você vai dizer se gosta de mim. É bem por aí, mas o gostar não é dizer eu não concordo, eu sei que você é diferente de mim, mas é aceitar, é essa maneira que nós temos de não medir o outro pela nossa régua, de buscar nos colocar no lugar do outro. Foi um momento de treinar solidariedade, fraternidade, empatia, tolerância, resiliência, tudo isso nesse pacote. Alguns momentos nós conseguimos, eu sei que outros não, mas nós estamos dispostos a modificar a nossa história para melhor. E isso é que é o mais importante. Nós temos aí 360 e poucos dias, né? Eu vou colocar até em muitos dias, para que a gente possa, então, reescrever uma nova história, plantar novas sementes para que a colheita seja mais satisfatória. Então, é para isso que nós estamos juntos estudando.
Então vamos lá. Na aula passada, a gente estava falando sobre a reencarnação de Segismundo na parte 7. Toda aquela preparação de já espiritualidade, aqueles espíritos chamados de espíritos construtores, ajudarem Segismundo a mentalizar a forma perispiritual, lembrando que o perispírito, que é o primeiro corpinho, a primeira vestimenta que o espírito usa para ser visto, esse perispírito ele é plástico, ele tem uma plasticidade, então através da mente Segismundo precisa transformar o perispírito dele em forma bem infantil, até ficar do tamanho de um feto. E quando o perispírito fica naquela forma de feto, Segismundo também vai se conectando com esse mundo material e vai se ligando, formando aquela célula ovo que está lá com a mamãe, já no corpinho da mamãe, e o perispírito, esse feto que ele está mentalizando, que é a primeira roupinha, célula, molécula, vai se unir então com a célula ovo, lembram-se? Aí a gente viu uma coisa super importante, que foi uma fala de Alexandre, dizendo que Herculano, que é o mentor espiritual responsável por essa encarnação de Segismundo, ou reencarnação de Segismundo, que ele ficaria com Segismundo até os 7 anos de idade, diariamente acompanhando esse processo do reencarne, porque é só nos 7 anos completos que a pessoa pode dizer: eu sou um espírito reencarnado que agora está tomando posse desse corpo material. Por quê? Então, para aqueles que perderam a última aula, vai aí a explicação novamente. Nós aprendemos que o perispírito, então o espírito é centelha divina, espírito é luz, é energia, por isso que Jesus falava que brilhe vossa luz. A gente não consegue ver o espírito, mas a gente consegue ver o perispírito. O que é o perispírito? A primeira roupa que o espírito usa para ser visto. Então, quando vocês estão me vendo ou vocês estão se olhando no espelho, essa aparência que nós temos, primeiro, ela não foi formada no corpo de carne, ela foi formada no perispírito, no primeiro corpo, que é mais leve, é mais sutil. E esse corpo é semimaterial, não é uma matéria pesada, densa, quanto esse de carne e osso. Depois que forma no perispírito, aí molécula, célula, forma-se esse corpo matéria. Ah, então esse corpo de carne e osso é uma cópia fiel do perispírito. Portanto, quando o espírito deixa o corpo, desencarna, se afasta e volta para o mundo espiritual e o corpo morre, isso aqui perece, o que acontece? A gente pode ver o espírito e a gente vê, ele tem a mesma aparência, do jeito que a gente via ele de carne e osso. O que a gente vê já não é mais a matéria, porque a matéria ficou. O que a gente está enxergando? O perispírito, por isso que a gente fala que isso aqui é uma cópia grosseira. Aí a gente aprendeu que o espírito se liga ao corpo através desse ímã de ligação, que é o perispírito. E onde ele se liga no corpo de carne e osso? Aí vem o mais interessante da última aula. Ele se liga no sangue. Por isso que a gente fala que o perispírito tem a sua raiz no fluxo sanguíneo. E aí a gente ouviu a explicação de Alexandre que no ventre materno o espírito utiliza, se alimenta, não é do próprio sangue, mas é do sangue materno. Através do cordão umbilical, a gente sabe que o espírito recebe todos os nutrientes para estar o feto se desenvolvendo. Depois que ele sai do ventre materno, a hora que ele nasce, né? Que ele não é mais nascituro, antes de sair do ventre, a hora que ele sai do ventre materno, começa o processo mesmo da ligação do perispírito com o espírito, com o corpo, perispírito com o corpo material. Como que é a ligação? A ligação não é feita pelo sangue? Sim. E quando é que o espírito produz seu próprio fluxo sanguíneo, que ele começa a ter toda essa parte sanguínea formada? Nos 7 primeiros anos.
saindo do ventre materno, ele começa a produzir o seu próprio fluxo sanguíneo. Então, por isso, a parte espiritual é muito acompanhada na criança até os 7 anos, diariamente. Por isso que a gente costuma dizer que até os 7 anos a criança está mais com o pé do lado de lá do que de cá, porque a espiritualidade está muito próxima a ela. O mentor espiritual, aqueles que auxiliaram na reencarnação, estão acompanhando detalhe a detalhe para que nada de ruim lhe aconteça e para que essa reencarnação se dê de forma exitosa. Então foi aí que nós paramos na aula passada, com essa explicação. E continuando na aula de hoje, pegando o seu livro, na página 230, lá em cima, então, a gente vê essa explicação, onde ele diz que, então, após os 7 anos, né? Até os 7 anos tem essa formação do próprio sangue da criança, ela começa realmente a unir o espírito com o corpo através do perispírito e os laços sanguíneos. Por isso que o sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. Olha como é definido o sangue pelos espíritos. Olha que interessante, eu acho que isso você deve grifar. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessantes, na organização do corpo físico ou fisiológica, né, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Olha a importância, gente, do sangue, da circulação sanguínea, de tudo correr bem. Ele é o responsável em unir o perispírito ligado ao sangue une o espírito ao corpo físico. Então, quando a circulação sanguínea não está muito boa, a gente corre o risco de perecer fisicamente, de abandonar o corpo. Porque é através do sangue que a gente tem essa união, essa ligação do perispírito com o corpo físico. Por isso que aqui está escrito logo em seguida, prestem atenção, quando a circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a doença. E se surgem obstáculos que impedem o seu desenvolvimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Olha como a circulação sanguínea é importante. Você não sabia disso? Quando eu li também não. Para mim foi assim um grande espanto mesmo, esses conhecimentos daquilo que a gente vê na parte fisiológica, circulatória, sanguínea, para a gente entender a ligação do espírito com o corpo físico. É através do perispírito com o sangue, com a circulação sanguínea. Fortemente impressionado com a revelação de um respeitável amigo, observei. André Luiz fala assim, como é grande, então, a nossa responsabilidade para com a formação do corpo espiritual e ganhando esse corpo material. Gente, isso aqui foi lançado o livro nos anos 40, 45. Provavelmente ele foi escrito nos anos 20 a 30, porque André Luiz foi para o plano espiritual e experienciou muito até que os livros fossem escritos. Primeiro ele os escreveu e os anotou lá em cima. Depois de compilar todos os seus aprendizados, ele desce pedindo oportunidade de trazer essas elucidações, esses esclarecimentos para nós. Então imagina, nos anos 20 e 30, a ciência pouco conhecia sobre determinados assuntos da fisiologia humana. Muita coisa que André Luiz fala aqui ainda não haviam sido descobertas. Só hoje, tem coisa que a gente vai falar aqui hoje que foi descoberta em 2007, 2009.
Olha a importância disso, a importância do médium Chico Xavier, dos assuntos tratados aqui, que a ciência, a medicina, só descobriu há pouco tempo, no ano 2000. Então, continuemos o que nós estamos lendo aqui. Depois de dizer isso, a importância da circulação sanguínea, André Luiz fala, da responsabilidade do homem em frente ao corpo material. E aí Alexandre fala que André Luiz acrescentou muito bem, ao se referir com semelhante admiração a esse soberano dever. Olha o soberano dever da criatura reencarnada. Sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação do vaso físico, homem algum poderá realizar o progresso espiritual. O que é o vaso físico? Esse corpo material. Se a gente não cuidar dele, cuidar mesmo da saúde desse corpo, nós estamos sendo suicidas indiretos, expulsando a oportunidade única do espírito evoluir. Porque é através desse corpo material que a gente consegue evoluir. E é outra coisa, vocês vão ver uma frase belíssima falando sobre o porquê que a gente reencarna. É uma das frases mais belas que eu já ouvi e que eu já li, ditas por Alexandre e anotada por André Luiz. Então, olha que frase linda essa daqui. Então, se a gente não preservar o corpo físico, a gente não consegue experienciar a nossa evolução. Por isso que Alexandre diz: o espírito renasce na carne para a produção de valores divinos em sua natureza. Que coisa linda! Essa frase, para mim, é uma das mais belas. Ela compila o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, como um tratado existencial, porque aqui ele está deixando assim escancarado para quem quiser ouvir na noite de hoje, por que a gente renasce, por que a gente reencarna, por que a gente faz esse ir e vir. Por quê? Para que a gente possa produzir na nossa natureza os valores divinos, para que a nossa natureza também seja divina. Olha que coisa linda. É para isso que nós estamos aqui, para a produção de valores divinos, não é no outro, na nossa natureza. Ou seja, nós estamos aqui para entender que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus somos também deuses, somos essência divina, somos luz. E a nossa meta é a perfeição. É nos tornarmos espíritos puros um dia. Não tem outra meta. É essa. Se a gente tem que produzir valores divinos em nossa natureza, não é outra coisa que a gente tem que fazer. Aí alguém vai dizer assim: ai, Rose, ouvindo é muito lindo, mas para fazer isso vão muitas existências. Concordo com vocês. Por isso que Jesus é paciencioso. Ele não nos acusa. Ele sabe o quão pequeninos e imaturos nós somos. E ele respeita o nosso caminhar. Assim como o Pai enviou Cristo e envia tantos outros missionários diariamente para ter conosco e esclarecer-nos, despertar o nosso eu para esses valores. Olha que coisa linda isso. Mas como atender então a semelhante imperativo, destruindo essa máquina orgânica, esse corpo físico, base fundamental do serviço a fazer? Como que a gente vai despertar esses valores se a gente bebe álcool, ingere coisas tóxicas, se a gente destrói diariamente esse corpinho com pensamentos desequilibrantes, com atitudes desequilibrantes e perturbadoras, retendo mágoa, intolerância, fumando, bebendo, falando mal dos outros? Como é que a gente mantém isso se tudo que a gente faz que é negativo vira enfermidade, atrapalha? Vocês vão ver isso.
Olha, vocês vão ver. Porque hoje nós vamos lembrar de novo que nós somos criaturas marinhas, que a água habita em nós, inclusive no plasma sanguíneo. E a água é o elemento da natureza mais fácil de se transformar pelos sentimentos e pelas emanações do pensamento. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas, pela prece, pela presença de Chico Xavier e dos bons espíritos, a água se transformou em salutares medicamentos. Ela teve cheiro, ela teve gosto, ela teve cor. Quantas vezes? Então, se a água se transforma pela força do pensamento, se há água em nós, o que a gente pensa transforma essa água. E pode curar, como pode trazer enfermidades para nós mesmos. Então, é em cima disso que a gente tem que pensar. Então, como fazer isso? Ainda agora, referia-se você à lei da herança, porque lembra que na outra aula o André Luiz perguntou muito se na hora que os pais produzem um corpinho para o filho, se eles passam também um pouco da sua bondade, um pouco da sua desonestidade, do seu desequilíbrio. Lembra que a gente falou isso nessa aula, a aula passada? Então ele está dizendo aqui, olha, ainda agora você estava falando disso. Por isso que eu vou te dizer, o corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. É verdade. Se a gente olhar para a nossa feição hoje, o corpo físico nosso hoje e de um primata, a gente vai ver a diferença. Então ele também sofre essas transformações. Não é só o espírito que evolui, o corpo também. Agora, olha que interessante. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Voltando à Terra, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos evolvida no corpo humano. A essa altura dos esclarecimentos surpreendentes para mim, Alexandre, depois de ligeiro intervalo, continuou. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto nos movimentamos na esfera de carne, enquanto nos movimentamos no corpo físico, somos criaturas marinhas respirando em terra firme. Grifa isso. Gente, Chico Xavier não entendia nada de medicina, ele não era médico, pouco estudou nessa encarnação. Mas olha o grau de conhecimento desse espírito adquirido nos seus arquivos do inconsciente que auxiliaram os espíritos a dizer o que eles estão dizendo aqui. Porque naquela época dos anos 20, 30, 40, falar isso aqui era uma revolução. O que ele está dizendo? Para um professor de biologia, né, como a Tereza, que faz parte do nosso grupo, e tantos outros conhecedores do estudo do corpo humano e da fisiologia humana, né, os médicos que podem estar nos ouvindo aí, como a Débora, que é pediatra, a gente sabe, aqui do lado espiritual, nós estamos ouvindo que o sangue é um fluido divino. Porém, também nós estamos ouvindo conceitos da medicina, da fisiologia humana, porque a gente sabe que o plasma sanguíneo, ele é formado principalmente pela água que ingerimos, que entra na corrente sanguínea pelo intestino. Vocês sabiam disso? O plasma sanguíneo é formado em grande parte pela água que nós ingerimos. E água, quando a gente vai ver os outros nutrientes que formam o plasma, também tem sais, que vai dar esse sabor. Por isso que a lágrima é salgada, o suor é salgado. Então a gente sabe que nós somos criaturas marinhas mesmo. Olha que conceito maravilhoso. No processo vulgar de alimentação, não podemos dispensar, prescindir do sal. É claro que não em excesso, mas olha aqui, está falando da importância do sal. Por quê? Porque nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui, lá nos anos
20, 30, o livro foi lançado em 1945. A rigor, o nosso mecanismo fisiológico se constitui de 60% de água salgada. Olha a definição. Cuja composição é quase idêntica à água do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera de atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. Então, se você pegasse alguns seres que vivem no mar, se a gente colocasse eles no nosso líquido orgânico, eles sobreviveriam tranquilamente, porque é muito semelhante. Há verdadeiras surpresas de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. Olha que conhecimento, gente. Que coisa interessante que a gente está ouvindo aqui. E aí, nesse momento, André Luiz, que era médico quando encarnado, né, na última encarnação dele, ele diz assim: não soube o que responder em vista das definições ouvidas. E ante o meu silêncio, foi o próprio Alexandre que continuou, depois de significativa parada. Aí, depois que André Luiz ficou assim estupefado, né? Imagina, admirado com todas essas explicações, Alexandre continuou dizendo: como vê, ao renascermos na terra ou na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada. Então a gente não pode fazer com ele, maltratá-lo, né? Suicídio indireto através daquilo que a gente ingere e daquilo que a gente sente que causa perturbações, cujos valores precisamos preservar aperfeiçoando esse corpo. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Então, da mesma maneira que a nossa alma precisa ser tratada com os valores divinos, desenvolvendo esses valores, o corpo físico é um templo do espírito. Por isso que a espiritualidade fala muito escancaradamente: este aqui é um templo sagrado, ele favorece ao espírito estar aqui para evoluir, para desenvolver em si essas essências divinas. Se nos oferecem o vaso de serviço, que é o corpo físico, para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. Olha que coisa linda. Então, se a gente recebe, é um presente, é um templo. Quantos espíritos gostariam de ter esse templo nesse momento e não possuem? Então, se nós temos, a gente tem que tratar à luz do nosso respeito, olha só, e com muito equilíbrio espiritual. Porque se o espírito não estiver equilibrado, se a mente não estiver conectada com os bons pensamentos, gerando bons sentimentos e boas ações, todas as más ações, os maus pensamentos, as ações equivocadas trarão enfermidade, porque uma mente perturbada advém doença em nós, mesmo que você faça um raio-x, uma ressonância e não se descubra nada. Olha como é importante a gente entender isso. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Olha que fala, eu vou pegar essa parte agora. O homem do futuro compreenderá. Gente, grifa isso, porque eu vou fazer uma grande explicação sobre isso hoje. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne. Células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução. Escreva isso muito grande hoje, que a gente vai ver, isso foi falado
nos anos 20 e 30 e escrito lá para os anos 40. Então, presta atenção. Em 2007 e 2009, isso foi descoberto. Células são companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. E agora eu vou explicar isso aqui, espero conseguir, porque não sou médica, não sou neurocientista e não sou nenhuma pesquisadora, mas eu gosto de ler e de estudar sobre isso. Então veja, se as células, elas não são apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, olha as coisas que a gente ouviu dizer a partir de 2007. Bom, André Luiz definiu que as nossas emoções, está lá no livro, No Mundo Maior, num capítulo chamado A Casa Mental. Quem não leu esse livro, compre esse livro e guarda para ler. As pessoas acham uma terminologia difícil, porque ele fala muito do cérebro, ele fala muito das células, e ele fala muito dessa parte que foi descoberta em 2007. Então, lá no livro, No Mundo Maior, falando da casa mental, eu vou ver se eu tô... Aqui, tá aqui, ó. Ó, esse é o livro, o antiguinho, pequenininho que eu tenho. Eu não tenho essa versão nova, mas hoje tem a versão como essas das obras de André Luiz com Chico aqui, ó, tem maior, tá? Então, esse aqui era a versão antiga, olha lá a diferença, né? E a versão nova, então você pode comprar na versão nova, que as letras são maiores, para quem tem mais de 40, facilita muito, né? Mas esse aqui é o livrinho que tem um capítulo todo voltado para a casa mental. E aqui, nesse livro já, que também foi escrito por essa época, anos 20 e 30, e foi lançado nos anos 40, ele fala assim, que as nossas emoções se derramam a partir do cérebro na corrente sanguínea. Presta atenção. E atinge todas as células do corpo. Como que é a emoção se derramando, né? Aquela época falaram, esse André Luiz é louco, o Chico Xavier viaja, né? Acha que existe isso, a ciência não tinha como comprovar, não tinha como falar isso. Mas a gente sabe, né, que aos poucos a ciência foi demonstrando que a gente sabia que a célula, ela possui uma membrana glicoproteica, e essa membrana, muitas pessoas diziam que ela só recebia impulsos eletromagnéticos ou impulsos elétricos. E a definição de André Luiz, maravilhosa para aquela época, mas alienante porque não tinha como comprovar, André Luiz dizia assim, que membrana celular é um cristal líquido que contém canais e portas. Membrana celular é um cristal líquido que contém canais e portas. Então, ele diz que as informações chegam através desses canais e dessas portas. Então, sabe, emoções como o medo, emoções como a raiva, o ódio, tudo aquele sentimento que a gente tem, chega a cada célula. E ao contrário do que todo mundo pensava, que o DNA era o principal, era ele que continha todas essas informações, descobriu-se que a célula, a membrana celular, é como um processador de computador. Ela pega informações do que você sente, do que você gosta, ela capta essas informações e manda essa programação para o seu DNA. Como assim? Então, vamos pegar alguns exemplos. A célula, ela segue programações. Olha que coisa interessante. Isso foi comprovado, saiu nas maiores revistas de pesquisa do exterior, em 2007 e 2009. E foi dito muito isso, que ao contrário do que a gente imaginou, porque o DNA foi todo feito, né? A sua codificação,
foi tudo, né? A parte do DNA responsável por isso, responsável pela cor de olhos, cor de cabelo. Então, o DNA foi todo estudado. Mas o que o pessoal descobriu foi mais interessante, que ao contrário do que se pensava que estava tudo no DNA, a célula, cada uma tem vida própria. E elas recebem do nosso jeito de pensar e dos nossos sentimentos, do que a gente lança em cada pensamento, ou seja, recebe do nosso espírito, através do perispírito, impulsos que se derramam na corrente sanguínea e faz com que essa célula leve as informações que podem ser boas ou ruins, dependendo de como a gente age, de como a gente pensa, de como a gente sente, e reprograma o nosso DNA. Foi aí, então, que entra uma pessoa, um cientista, um neurocientista, uma pessoa que estuda muito a psicologia, chamada Richard Davidson. Dr. Richard Davidson, um grande estudioso, né, do ser humano, do cérebro humano, ele caiu numa depressão terrível, muito terrível. E depois de tentar de tudo, sabe o que é um médico, quando a gente tenta de tudo e não consegue? Ele falou, bom, agora eu vou apelar. Eu vou tentar para outras coisas que sejam alternativas, que existam, porque tudo que eu tentei não deu certo. E aí ele tentou, gente, a meditação. Ele foi, então falaram para ele, olha, procure a meditação, porque a meditação é boa, a meditação é isso, a meditação é aquilo. E ele começou, então, a procurar a meditação. E ele fez a meditação. E, para sua surpresa, a meditação curou Richard Davidson da depressão. E aí ele ficou muito encantado com aquilo. Se eu conseguir me curar, eu preciso estudar por que a meditação cura as pessoas. Não só com depressão, mas pode curar outras doenças. E aí ele começou a fazer um estudo e foi em locais onde a meditação realmente funciona. Então foi em vários lugares, até que chegou nos monges tibetanos. Foi a raiz, né? Tentar encontrar pessoas que meditassem, e ele começou a estudar o cérebro dessas pessoas durante a meditação. O corpo, a fisiologia dessas pessoas durante a meditação. E aí a descoberta foi maravilhosa, porque ele estava dando palestra, e como ele falava que a meditação curou a sua enfermidade e estava trazendo grandiosas percepções dos novos comandos que as células estavam dando para os DNAs, né, para o DNA, reprogramando. Pessoas que tinham na família um monte de gente que estava desencarnando por câncer e que ela tinha assim, uma propensão de 80% de desenvolver uma doença como essa, através da meditação não desenvolveu. E outras que tinham só 6% desenvolveram. E a pergunta era, por que essa não desenvolveu e aquela desenvolveu? Ela conseguiu fazer o que através da meditação? Ela modificou aquilo que derramava na corrente sanguínea, célula a célula, reprogramando o seu DNA. Ao invés de derramar desequilíbrio, intolerância, medo, pensamentos de enfermidade, ela começou a trazer para si mesma pensamentos de bem-estar, de saúde, de equilíbrio, de caridade, de fraternidade, de empatia, e foi a célula reprogramando o seu DNA. E aí ele estava dando uma palestra, uma pessoa, né, conta na história de Richard Davidson, que uma pessoa estava tietando e queria falar com ele no final, porque disse que depois que ele começou a falar da meditação, auxiliou muito o trabalho que ele vinha fazendo. E essa pessoa nada mais era que Dalai Lama. E ele se tornou amigo. Esse grande amigo ofereceu monges para que fossem pesquisados. Também ele pesquisou outras freiras, irmãs carmelitas, aquelas que passavam o dia cantando e entravam em êxtase e conexão. E ele começou então a perceber algo que é muito importante. Hoje está em moda, lançado graças ao Dr. Richard Davidson,
Mindfulness, ou Fullness, né? Que é a meditação. Mas é um nome chique, porque o Mindfulness, né? Ou Fullness, acho que é Mindfulness, desculpa. Mindfulness é um nome chique, que não tem nada a ver com religião em si, mas que ensina a pessoa que através da meditação ela pode reprogramar o seu DNA para melhor, inclusive trazendo saúde para o seu corpo físico. Então vamos imaginar assim, a dor ela é diferente para cada pessoa, nós sabemos isso, é muito claro para todo mundo. Você vai lá, faz um canal no dente e não sente nada, a outra vai e para no hospital. Você vai no médico, passa por uma cirurgia, por um problema seríssimo, não sente nada. A pessoa corta um dedo e desmaia. Então, por que que eu sinto tanta dor e o outro não sente nada? Porque cada um reage de uma forma àquilo por qual está passando. E muitas vezes podem ser traumas, pode ser medo, ansiedade. Então, tudo isso atrapalha? Atrapalha. A mente atrapalha? Atrapalha. Haja visto que já foram feitos testes onde a gente ouve dizer assim, olha, vai passar uma pessoa, hoje ela está vindo ali na Avenida 15 de Novembro, está subindo pelas lojas, é fulana, nós vamos fazer um teste. Todo mundo vai sair, ao acaso, vai encontrá-la e vai dizer assim para ela, nossa, você tá pálida, tá tudo bem com você? Não, tô bem. Não, eu tô achando que você tá pálida, você não tá com nenhum problema de saúde? Não, eu tô bem. Aí daqui a pouco passa mais um pouquinho, vem outra e fala, vem outra e fala. Depois da quinta pessoa que ela encontrou, o que você acha que ela levou a ser sugestionada? Que ela está realmente doente, que já tem 5 pessoas que me falaram. Então a gente sabe que a mente, só por essa sugestão, estou pegando uma coisa simples. 5 pessoas falaram, no final a gente acaba acreditando que nós temos aquele problema. Mas nós, às vezes, pelo medo, pela tensão nervosa, o nervosismo, a ansiedade, então às vezes a gente passa por momentos que são complicados e perante a dor, uns reagem de uma maneira positiva, sem grandes sofrimentos e grandes traumas, e outros têm traumas terríveis, terríveis. Eu, por exemplo, podem me anestesiar, que eu ouço toda a conversa, porque eu fico fora do corpo, escutando, ouvindo tudo que as pessoas falam. Eu lembro da história da vez que eu fui internada, né, para cesárea do meu filho. Passei todo o momento da cirurgia, o pós-cirúrgico, na restabelecimento lá no pós-operatório, escutando toda a conversa das enfermeiras, as pessoas que entravam, o que elas falavam. E eu lembro que teve coisas que me fizeram passar mal, porque enquanto eu estava ali me recuperando, e pelo jeito eu estava dormindo, né? Corpo, olhinho fechado e tudo, eu escutei tudo. E depois eu falei para as enfermeiras, cadê a fulana que entrou aqui, né? Que ela perdeu o filho, porque da mesma maneira ela estava para ganhar. E eu só fiquei sabendo porque é o pós-operatório, a moça estava lá. E as enfermeiras, na hora que a moça chegou, eu já estava. Então não tinha como, elas falaram que eu estava dormindo, mas eu vi a moça, eu escutei, eu descrevi. E teve uma queda de açúcar também, eu tive que, com muito esforço, voltar para o corpo para avisar as enfermeiras, para chamar o anestesista. Então eu tenho definições assim e coisas que seria muito interessante, que já que você recebeu um sossega-leão, que você sossegasse, né? Mas não é o que acontece comigo. Como eu sei que tem pessoas que passam muito mal. Então, se o Mindfulness é essa ideia que nós temos, que hoje é comprovada, de que as emoções se derramam na corrente sanguínea e reprogramam através das células o nosso DNA, se você sabe que você tem uma resistência maior e quando vai passar por um tratamento sente muita dor, se sente, né, uma pessoa muito ansiosa, tem traumas, então o que você vai fazer antes? Você vai começar a se preparar. Você vai fazer tuas preces, você vai meditar. E meditar, gente, não é só coisas de oração. É você começar a pensar realmente no seu corpo como templo sagrado. Então, se você vai fazer um tratamento, né, de uma cirurgia,
Pode ser uma coisinha simples, o dentista, por exemplo, né? Você já trabalha isso na tua mente, porque você sabe que com você a coisa é diferente, não é porque você é um lixo, não é porque você não consegue nada, é porque você precisa olhar-se de uma maneira diferente, porque em você as coisas acontecem de forma diferente. E a gente não mede ninguém pela régua do outro, é pela sua própria régua. Então, a célula tem uma importância vital para isso, está sendo dito aqui. E olha que coisa interessante. Então, a meditação pode ser para tudo. E a meditação, ela é salutar. Então, todos os dias, está comprovado isso, se nós tirarmos aí 5 minutos, 10 minutos para tudo, respira, coloca uma música instrumental, faça uma prece, medita acerca daquilo que te incomoda ou daquilo que precisa ser trabalhado em você. Principalmente nesse momento que a gente está escutando tanta coisa que nos desequilibra, que nos perturba, trabalha isso de forma diferente em você. Reprograma seu DNA. Reprograma, porque isso é possível. E não sou eu quem está dizendo, é André Luiz que diz nesse livro, No Mundo Maior, no capítulo 3, A Casa Mental, e depois ele fala sobre o cérebro no capítulo 4. Aqui que nós acabamos de falar sobre as células. E eu vou voltar a ler para você ver que eu não estou falando, porque às vezes a pessoa ouve do outro lado e fala assim, a Rose preparou essa aula hoje para mim, porque sabe que eu estou precisando dessa aula. Não é, está escrito aqui. Olha lá. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Então, quando a gente fala sobre isso, gente, é importante nós entendermos que o geneticista estuda o DNA, né? Ele estudou toda a programação, a composição, né? E viu toda essa parte genética, né? Viu como o estresse funciona, viu o DNA responsável, né? O que acontece com ele na hora do estresse. E o Dr. Richard Davidson também observou isso. Quando a gente tem um estresse, quando os pensamentos são negativos, quando a gente tem medo, ansiedade, pânico, o que acontece com as células? O que a gente derrama na corrente sanguínea? Vocês sabem disso, qualquer coisa que nos tire um pouco o chão, sobe pressão, cai pressão, dá tontura, dá falta de ar, dá dor de estômago, quem nunca sentiu isso? Dá tremor, dá formigamento nas mãos, tem gente que tem formigamento na boca. Tem que sentar porque senão cai, já fica gelado, já começa a tremer. E isso reflete automaticamente no físico. Então, realmente, as emoções se derramam na corrente sanguínea. E o Dr. Richard Davidson fala, então, que a meditação altera o comportamento orgânico mais forte. Não é coisinha simples, não, o mais forte. Então, se a dor em nós, em alguns de nós, potencializa, por que não a gente começar a fazer isso? Por que não a gente entender isso? Porque meditar dá coisa boa. E aí observou-se assim, mas em nós que somos adultos, que temos que aprender agora, a gente é tão ansioso que a gente não consegue ficar 3 minutos de olhos fechados, sentados, num lugar que você goste, com toda a tranquilidade, desliga tudo, para tudo, ouça o batimento do teu coração, respira, né? Inspira, solta, tranquiliza, escuta a música, mentaliza uma coisa boa, mentaliza aquilo que você gostaria que fosse bom em você. E porque da mesma maneira que as emoções se derramam, se você começar a dizer que você é um lixo, que você não merece nada de bom, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, o que vai acontecer? O que você está derramando na célula? Seu DNA está sendo programado de que maneira? O que vai ter no seu corpo? Vocês estão me entendendo? Como é sério isso que eu estou falando?
E não é a Rose que está dizendo. Procure os estudos do Dr. Richard Davidson. Uma pessoa que é muito defensora dele é a Nete Guimarães, dos estudos, porque ela leu. Também pode procurar a Nete Guimarães, que vocês vão ler. Vocês vão ouvir também ela falar a mesma coisa que eu estou falando. Tenho certeza que vocês vão ouvir, porque a Nete, nas nossas conversas, ela já falou sobre isso. Na nossa palestra aqui no Espíritas em Ação, também ela fala sobre isso. Ela fala tanto sobre isso que sabe o que ela disse em uma das falas dela? Conversando com ela, e deve ter em palestra isso também. Ela falou assim, não é em todo lugar e em toda casa que eu vou e bebo água parada. Que a pessoa tem água numa jarra, ela me oferece e eu bebo. Porque aquela água está fluidificada. E está fluidificada com o pensamento e os sentimentos daquelas pessoas que ali estão. Uma das coisas que levam diretamente naquela água são emanações que podem estar desequilibradas dependendo da família e das pessoas que habitam aquela casa, que ao ingerir aquela água a gente pode ter desde um desarranjo desintestinal simples até um quadro de virose complexa. Então ela falou, não é em todo lugar que eu bebo água em jarra, água parada, água em pote. Vocês têm noção do que eu estou falando? Se isso acontece com a água que é exterior, nós somos criaturas marinhas. Quanto de água habita em nós? Que sentimentos e emoções nós estamos derramando na nossa corrente sanguínea? O que a gente está falando para as nossas células, os neuropeptídeos, o que a gente está dizendo? Então não são só impulsos elétricos ou eletromagnéticos. As células, elas recebem comandos diários da nossa mente, que podem ser de viva, tenha saúde, como pode ser de doenças e enfermidades. Gente, está ficando claro isso para vocês? Nós estamos terminando. Por isso que é importante a gente entender, através da fala do Dr. Richard Davidson, que nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para cuidar desse corpo como um templo sagrado. Eu teria outra experiência para falar, mas hoje já não dá mais tempo. Vocês viram que nós já somos nas 21 horas. Mas, gente, olha o que é importante nós entendermos. Para finalizar, Dr. Richard Davidson fez uma outra experiência. Depois que ele estudou isso e viu que as nossas células recebem esses comandos e reprogramam o nosso DNA, tanto para o bem como para o mal do nosso eu, então ele também estudou crianças, a meditação em crianças, e também estudou o comportamento das crianças dentro dos 3 aspectos, que ele diz assim, se a gente desenvolver em nós 3 coisinhas o quanto antes, nós vamos ter uma saúde mental e, em consequência física, melhor. Ternura, gentileza e bondade. Porque já que a gente derrama na corrente sanguínea esses sentimentos que podem ser muitas vezes ruins e trazer enfermidade para o nosso corpo, e os sentimentos bons? Será que trazem coisas boas? Claro que trazem. E ele fez uma pesquisa com crianças a pedido de Dalai Lama. E Dalai Lama falou assim, tudo bem, você quer pesquisar meditação e quer pesquisar o que esses sentimentos de medo, ansiedade, tal, trazem. Mas por que você não pesquisa o que a bondade faz? Aí, gente, eu caí de cara, porque André Luiz fala, num determinado momento, nessas obras, que existem as células da bondade. Chico Xavier, falando com os amigos em Uberaba e Pedro Leopoldo, também falou sobre isso. As células da bondade. E aí Richard Davidson provou que quando nós desenvolvemos em nós a bondade, as células da bondade, a gente consegue essa saúde, essa condição de equilíbrio, de estar realmente vivendo plenamente, não vegetando com o corpinho capengando. Porque ele diz assim, ternura, gentileza e bondade tem uma diferença muito grande. Ternura, gentileza e bondade. E a gente descobre, através de Richard Davidson e de Dalai Lama, que a ternura é um impulso de ajudar quem a gente gosta. Então, quando a gente tem um crush,
Vamos pensar assim, todo mundo teve o primeiro crush na vida. E quando a gente teve aquele amor que achava que era o último, a gente queria o melhor, se preocupava com ele, gostava de tudo que ele gostava. Mas na hora que a gente percebeu que aquele não era uma coisa boa para nós, no segundo momento, o que a gente queria? Vê-lo pelas costas. Né, tem gente que fala assim, que morra, que eu nem ligo mais, não tô nem aí. É a mesma coisa quando há uma separação ou alguma coisa assim, quando ela não é amigável. Então, ternura a gente tem porque a gente verdadeiramente gosta e se importa. Essa é a definição no sentido espiritual da coisa. Gentileza é o impulso que a gente tem de ajudar pessoas estranhas. Gentileza é o impulso de ajudar pessoas estranhas. Então, você está andando no meio da rua, uma senhorinha quer atravessar a rua e você vê que ela está com dificuldade. Você tem um impulso de correr lá e ajudá-la a atravessar. Você nunca viu, mas se sentiu apiedado. Então, gentileza é isso. Ternura você faz só para quem você gosta, para quem você se importa. A gentileza você já faz para pessoas estranhas. É um impulso natural. A pessoa caiu, você corre e ajuda. Agora, a bondade, olha a definição de bondade aqui, gente. É um impulso espontâneo de ajudar ou diminuir, minorar o sofrimento de quem a gente não gosta. Então, a gente só adquire esse patamar de ser bom, a questão da bondade, quando a gente já faz todo o bem possível para aquele que é o nosso adversário, o nosso inimigo, mesmo sabendo que a gente não gosta. É a questão do amar os vossos inimigos. Não é o mesmo amor que a gente tem por aqueles que se importam conosco que a gente se importa, mas é esse impulso de ser gentil e de fazer o bem, de não sorrir de ver que aquela pessoa que a gente não gosta está sofrendo. Então, essa é a célula da bondade. A pesquisa também é linda, foi feita com crianças, tá bom? E também foi feito pelo Dr. Richard Davidson através da fala de Dalai Lama. E através disso a gente compreende que André Luiz foi o primeiro a falar dessa área do cérebro nova, onde estão os bons sentimentos e a bondade, que é o pré-frontal. Então, o que eu estou querendo finalizar a aula de hoje? Eu estou dizendo para você que se você precisa modificar, se você sabe o que precisa ser modificado, na questão da enfermidade e das dores, Dr. Richard Davidson comprovou que a meditação diária, e não é ficar orando, não é ficar contemplando, é você ter um momento consigo mesmo para ouvir nos recônditos da alma aquilo que realmente você precisa derramar de emoções na corrente sanguínea, para que as tuas células recebam por neuropeptídeos essas informações e deem essas informações para reprogramar o DNA saudável. Então, você sente dor? Comece a dizer. Faça meditação. Diga para si mesmo que você é mais do que isso. Que você precisa tranquilizar-se. Que a paz, a felicidade, o bem-estar já fazem parte do seu dia. Que a gratidão faz parte. Comece a vibrar bem por aquelas pessoas com as quais você vai se encontrar. Então, você vai levar o filho no pediatra? Antes, medite para que a espiritualidade envolva aquele pediatra em flúvios de paz. Medite para que o teu filho receba os melhores tratamentos. Você vai passar por qualquer tipo de médico, então você já se prepara se você tem dificuldade, você tem medo de injeção, você sofre mais com dores. Medite antes. Você vai conversar com alguém, que tipo de emoção você sabe que derrama se você não se preparar? Aquela pessoa sempre me desequilibra, então você já sabe, medita para que você reprograme-se e derrame boas emoções para que seu DNA não receba programação de enfermidade. Gente, vamos parar por aqui, né? Tá muito bom, para mim tá muito gostoso vê-los do outro lado, mas a nossa aula hoje terminou.
Espero ter podido contribuir com alguma coisa. Espero realmente ter sido instrumento, porque tudo que eu falei não é meu, são cópias. Então, assim, os louros vão para André Luiz, para Alexandre, Chico Xavier, toda a espiritualidade amiga, Dr. Richard Davidson, Dalai Lama e todos os espíritos luminares que estão sobre a Terra e que nos envolvem com essas informações maravilhosas que transformam o nosso eu para melhor. Um beijo grande para vocês. Que Jesus nos abençoe. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muito amor e de muita luz. Gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima semana.